Dando continuidade aos nossos estudos na carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Roma, e chegamos no capítulo 11. E o tema hoje, o tema da nossa mensagem, ainda há 7.000. É um texto que nós vamos olhar daqui a pouco com Elias, quando ele disse: Senhor, calma, tem um grupinho que eu separei ainda como remanescente. E para a gente pensar um pouco sobre o tema, quem já assistiu esse filme aqui, ó? Lembra do Will Smith? Está lá em Nova York, se eu não estiver enganado. Deixa eu ver minha cola aqui. O filme é de 2007. É Manhattan? Então, quase que, né? E aí o que acontece? Ele é um último homem, na mente dele, obviamente. E ele fala com manequins. Não sei se você lembra da cena que ele entra, eu não sei direito se é uma farmácia, se é um mercadinho, mas ele conversa com manequins. Ele deixa a mensagem no rádio, sempre falando ali. E parece-nos que aos pouquinhos ele vai perdendo a esperança. Toda vez, então, que ele começa a ter essa postura ou essas atitudes, parece que ele está perdendo a esperança. Às vezes, o cristão se sente assim. Talvez em momentos na sua vida, a gente fica um pouco duvidoso sobre a nossa própria fé. A fé que hoje parece rara em alguns meios, ou uma apostasia que está dominando cada vez mais as escolas, o trabalho, as redes sociais, parece que ninguém mais está levando Deus a sério. Então, eu acho que Elias, por isso que a gente colocou aquele tema, acho que Elias também se sentiu assim. E talvez você possa estar se sentindo assim. Mas Deus tem uma resposta. A resposta para Elias: ainda tenho 7.000. Mas isso não muda a situação. Por quê? Como devemos viver, então, em tempos de frieza espiritual? Apesar de inúmeras igrejas, dos mais diversos tipos, estilos, gostos e preferências, vivemos um tempo onde Deus, o temor ao Senhor, ele não é tão percebido, para não dizer que ele não é considerado. Quando a maioria se afasta, veja, você faz parte de uma sociedade, talvez ela pode envolver muitas pessoas, talvez um grupo menor, talvez só a sua família, mas quando esse grupo, ou esse habitat seu, quando você está ali e se afasta da fé, não dá a impressão de que Deus desistiu? Você já teve, talvez em algum momento, que Deus desistiu do seu lar? Deus desistiu do seu filho, da sua filha, ou do seu esposo, ou da sua esposa? Ou talvez Deus desistiu lá do seu trabalho e falou: isso aqui vamos entregar mesmo, deixa para lá, vamos abandonar aos seus desejos, paixões. Talvez lá no seu lar só você teme a Deus. No grupo dos amigos da igreja, você parece que é o único interessado em crescer, em ser mais santo. No trabalho, você se sente como uma voz solitária em meio às zombarias. Se até Israel, como nós estamos estudando, que rejeitou o Messias, será que nós também não podemos esfriar na fé? Em meio a essa onda que vai levando tudo, ou essa influência que vai aos poucos
mexendo com a gente. O fato é, e é isso que eu quero falar com vocês, o cristão deve confiar que Deus jamais abandona os seus, mas age sobremeramente para perseverar um povo fiel pela graça, mesmo quando tudo ao seu redor parece perdido. Ainda quando você fala assim, não tem mais jeito, a minha vida está uma loucura, não tenho mais esperança, pode ter certeza, Deus está lá. E o cristão então deve confiar nesse Deus. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 11. Antes eu quero dar algumas informações do contexto de Romanos 11, que aparentemente pode parecer um fracasso. O Messias que deveria trazer a libertação ao povo de Israel não aconteceu, já que Israel não reconheceu. Então Paulo mostra que a fidelidade de Deus continua intacta. Ela não mudou. Mesmo mediante a infidelidade humana, Deus continua com o seu plano. Então, Romanos, capítulo 11, de 1 a 10, no qual nós vamos estudar hoje, Paulo responde a pergunta. E qual é a pergunta? Deus rejeitou o seu povo? E o texto nos mostra que mesmo quando os olhos humanos veem apenas infidelidade, a graça, o poder do Senhor, invisível, continua operando. O plano de Deus está acontecendo. Então a pergunta é, será que você pode, em algum momento, ter se sentido rejeitado por Deus? Acho que Deus virou as costas para mim. Eu fiz tanto pecado, eu agi de tantas formas, que não agrada o Senhor, que Ele falou, basta. Segue o seu caminho. Esse texto de hoje, ele é um antídoto para o desânimo espiritual. Eu quero que você saia daqui hoje animado, porque você vai sair convicto de que Deus não abandona, Deus não rejeita, mas Deus pune. Quem? É isso que eu quero tentar explicar. Então, de forma bem simples, né, para você sair daqui feliz, né, rápido. Uma boa mensagem é uma mensagem rápida, não é, João Capucci? Vocês suportam quanto tempo? 3 horas? Tá, combinado. Vamos lá. São 3 pontos, mas 3 minutos? Entendi, 3 horas. Então, vamos lá. Vamos orar novamente, porque nós queremos entrar no texto a partir de agora, mas vamos rogar ao Senhor que nos dê condições para isso. Santo Deus e amado Pai, estamos, Senhor, com a sua palavra aberta. Estamos, Senhor, querendo escutar a sua voz. Desejosos, Senhor, de entender o que o Senhor deseja de cada um de nós. E mais do que isso, rogamos a ação do seu Santo Espírito nesse momento, para que nos mantenha, Senhor, concentrados, que a gente possa interagir, que a gente possa refletir sobre o que vai ser dito. E o fruto, o resultado disso, é sairmos daqui, Senhor, edificados, encorajados, plenos, Senhor, de esperança, cheios, Senhor, da convicção de que o Senhor é um Deus que cuida de nós. Então nos abençoe nesse momento, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, muito bem. Romanos capítulo 11, versículos de 1 a 10,
nós vamos dividir em 3 partes. A primeira é do versículo 1 ao versículo 4. E Deus nunca rejeita os seus. A nossa afirmação é de que Ele preserva pela graça. Ele os mantém pela graça, pelo seu poder. Então, se você está com a sua Bíblia aberta, versículo 1 diz: Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo, lembra que é Paulo falando? Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz as Escrituras? Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e agora estão procurando me matar. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Primeira coisa que nós temos aqui é uma pergunta retórica, que é fácil de entender, uma pergunta retórica, e eu acho que mais direto que essa não existe. A pergunta é: acaso rejeitou Deus o seu povo? Já que Paulo está falando, explicando tudo o que está acontecendo desde o capítulo 9, e a resposta é bem direta: de modo nenhum. Não existe essa possibilidade. Paulo, ele se apresenta como exemplo disso. Por quê? Eu sou judeu, eu mesmo, da tribo de Benjamim. Eu sou judeu e eu entendi. Eu conheço o Messias. Eu tenho um relacionamento com o Senhor. Então a prova de que Deus rejeitou o seu povo não é verdade, porque eu sou judeu. Ele recorre à história de Elias, registrada lá em 1 Reis, capítulo 19. E após, então lembra, se vocês estão trazendo a memória, após ele desafiar os profetas de Baal, Elias, agora com medo, ele foge para o deserto, e ele fica ali, alguns vão falar que ele está em depressão, e ele desesperado, e ele diz: só ficou eu, só tem eu, agora não tem mais ninguém. E a resposta do Senhor, lá no versículo 10, Elias, ainda há 7.000. Ou seja, nem tudo está perdido. O remanescente sempre existiu. E resistiu por causa da soberania de Deus. O verbo aqui, na língua original, reservei, ele indica uma ação intencional e graciosa de Deus. Algo que eu não produzo, algo que não é simplesmente eu que faço, mas algo que vem de externo. O Senhor agiu. Então o Senhor reservou, o Senhor cuidou, o Senhor preparou. Não é que Elias, ele estava errado no conceito dele, só ficou eu. Qual era o problema? Ele estava limitado com a sua percepção. Talvez isso aconteça quando nós estamos num lar onde só você está defendendo o Senhor, só você está querendo crer em Cristo, e talvez o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, a sua filha, e eles começam a agir como uma forma. Você fala: nossa, eles não creem. Estou agora sem esperança, não sei mais o que fazer. Eu já ensinei, eu já fiz culto doméstico, eu já levei para a igreja, desde pequenininho, e agora? Você fala assim: nossa, só sobrou eu. Calma. A fidelidade de Deus não depende da fidelidade de Israel, mas do seu propósito eterno em preservar os seus. John Stott disse isso num comentário de Romanos. Ele diz: calma, porque a fidelidade que eu e você temos também depende da graça do Senhor. É o Senhor que nos mantém nesse momento. Então, se o Senhor tem poder para nos manter, Ele também tem poder, se assim Ele desejar,
para fazer com aqueles que estão ao nosso redor? Também ter fé. Imagine alguém, então, tentando condenar uma destruição, uma floresta. E por que ele quer condenar essa floresta? Porque ele olha e ele vê as árvores, todas elas secas. Só lá no meio ele percebe uma bonitinha, verdinha. Mas como ele vê todas as árvores que estão secas, fala, essa floresta é necessário que passe o trator. Será? Será que talvez em meio àquela única árvore verdinha no meio da floresta, vai ser o start, o início, o ponto onde tudo vai ser transformado? Quando você se sentir como o único crente fiel na escola, no trabalho, na igreja, o que você precisa fazer? Confiar. Aí sim manter mais ainda a sua fé. Deus vê o que você não vê. A fidelidade dele, às vezes é invisível. Mas não se esqueçam, o plano de Deus está acontecendo. Se nós olharmos para Israel, apesar de Israel ter rejeitado o Senhor, isso foi aberto para nós gentios conhecer o Senhor. Então Deus continua agindo, mesmo Israel não percebendo, Deus continua agindo. Se você conversar com um judeu hoje, ele vai falar que nós estamos acabando com a religião dele, que não tem nada a ver com Jesus Cristo. Mas nós sabemos que não, é Deus agindo. Se você hoje reconhece Cristo, é Deus agindo. Jovens fiéis na universidade, pais crentes em lares difíceis, crentes solitários no casamento, Deus os conhece e os sustenta. Eu sei que às vezes queremos abandonar. Senhor, eu não aguento mais, só sobrou eu. Não é verdade. Deus não está parado. Não encontre consolo simplesmente agora eu sou o único. Não, Deus ele tem sempre o seu remanescente. E é através do seu remanescente que ele traz vida. A palavra será pregada, talvez então por meio da sua vida. Comprometa-se então a ser um dos 7.000 visíveis. No mundo onde, às vezes, a ação do Senhor está invisível. Entendeu o que eu disse? Seja o Elias. Não questionando Deus, mas enfrentando tudo o que é necessário. Se nós olharmos bem, o nosso primeiro ponto, fica bem claro que Deus não rejeita os seus. O segundo, o remanescente é preservado pela graça. Meus irmãos, olha só o que eu quero dizer, que eu vou dizer em seguida. Se você continua fiel ao Senhor, é porque Deus está agindo na sua vida. É porque a graça está sobre a sua vida. Olha o versículo 5 e o versículo 6. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. E se fosse, a graça já não seria graça. O que está acontecendo aqui nesses dois versículos? Paulo aplica o exemplo de Elias à sua geração. Hoje também. Paulo está dizendo, hoje, primeiro século ele está escrevendo, hoje também temos um remanescente. Há alguém que o Senhor está mantendo, que o Senhor está cuidando, que o Senhor está preservando. A razão por que isso está acontecendo, por que estão pessoas sendo fiéis, não é a fidelidade humana, mas é o quê? A eleição da graça. Paulo reforça, graça e mérito são mutuamente excludentes.
Ou você é o Senhor agindo na sua vida, ou é pelos seus méritos. Mas como não conseguimos pelos méritos, já vimos isso em outras mensagens, não tem como você chegar ao Senhor, não tem como você buscar o Senhor simplesmente, não tem o que você faz que você pode simplesmente, Senhor, agora o Senhor tem que me aceitar. Então é pela graça. Simplesmente pela graça. Paulo, ele destrói toda pretensão de salvação por obras ou na tradição religiosa. Lembre-se, o judeu ele tinha toda uma tradição, ele tem uma história. Desde o Antigo Testamento, a salvação sempre foi uma dádiva, foi gratuita. Jamais a gente conquista a salvação. Graça e eleição são duas faces do mesmo plano eterno de Deus. Charles Spurgeon disse: a graça não é o plano B de Deus, ela é o único plano desde sempre. O que a gente quer dizer com isso? Que se você é o remanescente, se você é aquela pessoa que se mantém fiel, se você é aquela pessoa que realmente quer ser santo, que busca o Senhor, que tem um relacionamento com o Senhor, isso é pela graça. E isso nos traz combustível, isso nos traz incentivo, isso realmente nos impulsiona a olhar para aquele que não está assim. Porque da mesma forma que age em você, Deus pode agir nele. É óbvio que temos, às vezes, desânimo, nos falta realmente fé, mas quando nós lembramos o que Deus está fazendo, quando nós lembramos que é pelo poder, pela graça de Deus, você acalma e simplesmente confia no Senhor. Não pense, então, quando a gente está falando de graça, que essa graça é como se fosse uma escada para você subir até Deus. Não. Se a gente precisar usar uma analogia, essa graça seria como um helicóptero. Que vem, desce, sabe aquele gancho? E te pega e te leva, então, para o Senhor. Onde eu quero chegar com isso? Pare de tentar compensar a sua salvação com desempenho moral. Não negocie com o Senhor. Senhor, eu vou fazer isso, eu vou ser isso, eu vou... E o Senhor agora vai... Não é assim que funciona. Isso vira um ciclo no qual você nunca terá intimidade com Jesus. E eu quero explicar isso de outra forma. Intimidade com o Senhor Jesus só acontece com um coração quebrantado, com um coração falido, como nós vimos na outra mensagem do pastor João Capucci. Você não consegue ter um relacionamento próximo com Jesus enquanto você acreditar que você pode oferecer alguma coisa. Pastor, então, se é o que eu estou entendendo bem, eu posso viver da minha forma, seguindo os meus desejos. Não estou dizendo isso, estou dizendo que isso não compra Jesus, que isso não te leva para perto de Jesus. O que te leva para perto de Jesus é chegar, Senhor, eu sei quem eu sou e nada tenho para te oferecer. Nada. E se por acaso eu estou me mantendo fiel ao Senhor, isso é a graça do Senhor. Agora o coração é transformado. Um coração que ele é empolgado com a ação do Senhor. Agora Cristo se torna palpável. Porque você vê Cristo agindo na sua vida, já que sem a graça do Senhor, você não ia querer saber dele. E se você agora o busca, é resultado, é fruto da vida de Jesus na sua vida. Isso gera gratidão. Isso transforma o coração.
Isso faz eu depender do Senhor. E não depender que o Senhor vai resolver os meus problemas, porque não é essa a verdade. Mas o Senhor vai resolver o quê? Como eu enxergo esse mundo. Elias estava com uma visão aqui de túnel, uma visão de canudinho, nós chamamos no aconselhamento. Ele estava enxergando só aquilo ali, enquanto que ele deveria olhar para o todo. Muitas vezes nós ficamos com a visão de túnel. Por quê? Porque nos falta intimidade com o Senhor. Conta-se a história que um determinado avião, passando por uma zona de turbulência, e já vem aquele aviso, né? De repente, máscaras caem do teto do avião, você sabe, você precisa pôr o oxigênio, e todo mundo apavorado, gritando, eu vou morrer, e agora? E um menino tranquilo, sentado, chamou a atenção de um certo passageiro, e ele: como que você consegue ficar assim tão calmo? Nossa, que orgulho, queria ser que nem você. E o menino, na sua inocência, responde, tranquilamente, em meio a toda essa turbulência: eu conheço o piloto. Como assim, você conhece o piloto? É o meu pai. Qual turbulência você está passando? Qual dificuldade você está enfrentando hoje? Eu não sei, como o Daniel, no começo do culto, disse aqui. A gente não sabe como você chegou aqui. Mas uma coisa eu sei. Se você conhece o nosso Deus, se você conhece o Senhor Jesus, se você tem intimidade com Cristo, você tem tranquilidade. Não quer dizer que não vai ter os solavancos. Você pode até se machucar, mas você fica em paz. Porque você sabe que o plano de Deus está acontecendo. Mas note, se eu não entendo muito bem o que está acontecendo, se eu acredito que eu posso realizar para me aproximar do Senhor, eu vou entrar num ciclo e isso não vai me levar a uma intimidade com o Senhor. Isso não vai me levar a ser perto do Senhor, próximo do Senhor, conhecer o Senhor. Logo, eu não vou perceber a graça do Senhor na minha vida. Entenderam? Consegui explicar? Fez sentido? Se tudo isso que eu falei faz sentido, quando você cair em pecado, volte-se para a graça e não para a promessa de esforço. Voltar para a graça é como Davi falou no Salmo 51, Senhor, pequei contra ti, e olha só, eu não sou mais digno, eu não tenho mais o que fazer, faça comigo o que você desejar. Eu dependo do Senhor. A religião que diz, Deus ajuda quem cedo madruga, você já deve ter escutado isso em algum momento, contradiz o Evangelho que diz, Deus ajuda quem reconhece que não pode fazer nada por si. Meus irmãos, Israel estava lutando. Israel estava dizendo, nós vamos sim agradar o Senhor e se for possível, como o próprio Paulo falou nas mensagens anteriores, vamos buscar o Senhor no céu. Não podemos fazer isso. Temos que confiar. Temos que esperar. E uma terceira consideração. Opa, foi demais aí. E essa talvez seja a parte mais dificultosa para nós. O endurecimento parcial cumpre o plano soberano de Deus. Versículo 7. Que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu um espírito de atordoamento, os olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi diz,
Que a mesa deles se transforme em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver, e suas costas fiquem encurvadas para sempre. É um texto muito forte. Um texto de endurecimento. Um texto que está dizendo, você não vai conseguir me reconhecer mais. Peraí, mas a gente acabou de falar no comecinho que Deus, Ele não te abandona, que Deus não te rejeita. Israel buscava justiça, mas não obteve. Os eleitos sim, é isso que o texto está dizendo. Não fica claro para nós? Os demais, ou seja, aqueles que não obtiveram essa justiça, eles foram endurecidos, como já estava previsto nas Escrituras. A citação de Isaías 29:10, espírito de atordoamento, é uma insensibilidade espiritual. A pessoa já não tem mais sensibilidade para o que é do Senhor. E ontem, eu vou explicar isso daqui a pouco, talvez essa é a parte mais incômoda para nós, nós podemos cair nisso também. Não mais perceber, não ter mais a sensibilidade de Deus falando conosco. Dia após dia, pessoas e mais pessoas, situações, ocasiões. Mas como que aquele que é anestesiado, ou usando o termo, atordoado, não percebe. Não percebe. Quando ele usa Deuteronômio 29:4, os olhos que não veem, ouvidos que não ouvem. Você parou para pensar? Olhos que não veem, ouvidos que não ouvem. O que ele está querendo dizer? Apesar de ter, ele não está falando de uma deficiência, ele está simplesmente mostrando, apesar de eles estarem enxergando, olhando, tendo a imagem, eles não enxergam. Escutando, tendo a voz, tendo a audição, não estão escutando nada. Eu acho que minha mãe também profetizava isso, quando ela dizia, estou falando com uma porta. Ou seja, ela falou, eu entendi, eu compreendi, mas acho que vocês devem ter passado por isso também. E quando ele usa o Salmo 69:22, o juízo sobre os que rejeitam a graça. Qual é a interpretação de tudo isso? Deus não está sendo surpreendido com a incredulidade de Israel, não. Ele previu isso, e o texto deixa bem claro que ele pré-ordenou. O endurecimento, então, é uma ação judicial de Deus. Ele entrega os rebeldes à sua própria rejeição. Sabe o que a gente está querendo dizer? Se a pessoa está ouvindo, mas não ouve nada, isso é juízo. O mundo está assim. O mundo não percebe Deus. O mundo não tem a sensibilidade por Deus, porque eles estão longe do Senhor, e o juízo do Senhor é esse. Vocês vão bater, ninguém vai abrir. Vocês vão tatear, mas não vai encontrar. Essas situações mostram que o plano de Deus segue firme, mesmo diante da rebeldia humana. Nada foge ao plano de Deus. Então, se na sua casa tem essa rebeldia, não está fugindo do plano de Deus. No seu trabalho, nada foge ao plano de Deus. Lloyd Jones disse, o mesmo sol que derrete a cera, endurece o barro. A palavra de Deus produz salvação nos eleitos. E olha só que triste. E endurecimento nos rebeldes. O mesmo sol que derrete a cera, endurece o barro. Talvez a palavra que eu estou falando aqui está amolecendo alguns corações, mas pode simplesmente estar endurecendo outros. Senhor, eu não te escuto, eu não percebo, eu não sinto Deus. Talvez isso já seja um sinal de um coração endurecido.
Como diz uma certa ilustração, um homem dizia: Deus nunca fala comigo. Até que um dia um amigo do trabalho dele respondeu: você tem uma Bíblia? Tenho. Você tem uma Bíblia fechada em sua casa? Tenho. Então está explicado. Você não escuta a palavra do Senhor, porque a Bíblia não fala, a Bíblia grita. O problema não é um Deus em silêncio, mas é o quê? Um coração que não quer ouvir. Vou dar uma ilustração bem simples que aconteceu hoje na nossa aula de louvor e adoração. Estou explicando na classe, tentando explicar, obviamente, porque tem uns alunos que fazem bullying lá, mas estava explicando que quando você canta, você tem que estar pensando na letra, e é uma declaração, isso também é um voto. E aí uma irmã fala assim: não, mas aí não dá não. Não é bem assim que funcionam as coisas. E ela lembrou de uma música. Agora eu estou pensando se eu tento cantar um pedaço. É mais ou menos assim a música. Tudo entregarei. Não vou cantar. Não vou cair nessa. Né, pastor Neto? Tudo entregarei. Em ti confiarei. Você já parou para pensar nisso? Uma pessoa com o coração endurecido faz o quê? Canta. Então, peraí, pastor. Então, quando tiver essa música, na hora que o Daniel falar, vamos lá, vamos cantar, a igreja tem que ficar em silêncio. Porque só o coração endurecido, não. O coração transformado também canta. Só que ele canta e fala: Senhor, é isso mesmo, eu quero entregar a minha vida, está aqui, o Senhor sabe meus problemas. Mas o coração endurecido vem aqui, ele fala: tá, o que a gente cantou mesmo? Não faz sentido. E eu não estou falando um sentido cognitivo. Estou falando não faz sentido. Não tem nada. É vazio. É oco. Isso é um coração endurecido. E às vezes, meus irmãos, eu confesso que lembre-se, eu tenho a visão de quase todos. Por quê? Porque esse meu óculos ele tem aqueles probleminhas. Mas eu quase enxergo todos e eu vejo assim: o que está acontecendo ali? Porque nós percebemos vocês interagindo com as expressões, ou a falta delas. Ou, simplesmente do nada, você está no ápice aqui, você falando, você fala: muito bem, agora vai chegar, o cara levanta, você fala assim, ele vai chorar: Senhor, para que eu não aguento mais, e o cara vai no banheiro. Eu não entendo. É um coração endurecido, meus irmãos. Não, quer dizer que eu não posso ir no banheiro da mensagem? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que a palavra não mexe. É mais um sermão. E agora tem na internet, eu escuto depois, se for necessário. Deixa eu ver quanto que está o timão aqui, ó. Deixa eu ver quantos pontos eu fiz no Cartola. Ou então, nas interações com os amiguinhos. Estão entendendo? E a pessoa passa um domingo, e outro domingo, e outro domingo, e outro domingo, e mais um domingo. E ela vai perceber, se ela for honesta, Deus não está falando mais comigo. Eu não escuto mais Deus falando. Será que Deus não está falando? Obviamente que tem as questões do coração, numa outra mensagem a gente pode tratar isso, que mexe com a gente, que nos deixa realmente obstinados pelo que nós desejamos. Mas muito é porque a gente não quer escutar, a gente não se prepara para escutar. O cara faz de tudo, chega aqui, ele quer dormir. Como assim? Eu fico imaginando se Jesus chegasse aqui pessoalmente, se colocasse à frente, aquela fila, um irmão já querendo pegar, outro já perder a santidade, eu primeiro eu vi ele chegar primeiro, não ia ser isso. Mas agora a gente está falando da palavra de Deus, e aquela luta, e eu sei, isso acontece comigo, tá gente? Calma,
talvez a gente não se prepara direito. E a gente fala, Deus não está falando comigo. Talvez Deus está gritando, meu irmão. Talvez Deus está falando direto para você e os outros irmãos estão escutando aqui de penetra. Então, cuidado com a exposição rotineira à palavra sem uma resposta prática. Ela pode gerar insensibilidade, ela pode gerar sim endurecimento. Não muda nada. O dia que faltar isso aqui, você fala, nossa, mas não muda nada. Pessoas que zombam do evangelho ou ouvem com indiferença pode estar sobre o mesmo juízo. Olha só olha o absurdo que eu acabei de dizer. Depois você me critica lá. Aquela pessoa que zomba de Cristo faz aquela passeata que todo mundo reprova. Mas a pessoa que talvez está aqui e escuta domingo após domingo, ela pode estar endurecida da mesma forma. Sim, como nós falamos anteriormente, pela graça o Senhor transforma, é a graça que muda, é a graça que me mantém fiel, é a graça que faz que eu seja o remanescente, da mesma forma. Eu posso estar ouvindo, e Deus não está agindo, ou sendo endurecido. Nós devemos continuar proclamando, mas, meus queridos, com temor, sabendo que o evangelho salva, mas também endurece. Esses dias eu tive uma conversa com um amigo de outro lugar, e ele passando uma dificuldade com um filho, e a gente conversando, ele também é pastor, né? E aí ele falou assim, eu acho que meu filho não é salvo. Falei, nossa, isso é forte para nós, né? Nós queremos que os nossos filhos sejam do Senhor. E o filho dele já grande, já. Eu falei, mas o que te diz que ele não é salvo? Ele respondeu de bate-pronto. Ele não mostra temor ao Senhor. Ele sabe que é pecado. Ele sabe que é reprovado por Deus. Mas ele continua sem temor ao Senhor. Se nós tivermos um sinal que mostra um coração endurecido, talvez a primeira luzinha que vai acender é temor. Quando esse temor já não acende mais, é perigoso. Eu sei que é errado, não, mas está tranquilo. Nós não sabemos se nós vamos sair dessa porta hoje, mas sabemos que vamos nos encontrar com o nosso Criador. E se isso não te causa nada, temor algum, temos um problema. Talvez, e olha o termo, talvez, um coração endurecido. Sendo assim, meus queridos, Deus, Ele é fiel. Isso todo mundo sabe. Ele não rejeitou Israel totalmente, até porque Paulo foi salvo. Ele não rejeita seus filhos hoje, mesmo quando tudo parece escuro, ainda há 7.000. E se há 7.000, há esperança. Você pode estar cercado de apostasia, desânimo, frieza, mas Deus está preservando, pela graça, para a glória dEle, para que confie nele. Não importa quantos desistam, o Senhor não desiste do seu plano. E se você crê em Cristo, você faz parte desse plano. Deus, Ele não precisa de uma multidão, de um exército para realizar seu plano.
Basta o remanescente fiel, sustentado pela graça do Senhor. Simples assim. Lembre-se, Jesus, o remanescente perfeito, foi fiel em nosso lugar, para que hoje sejamos preservados por sua graça. Quero terminar da seguinte forma: onde você se encontra? E eu estou falando você, nós aprendemos nas nossas aulas de homilética que você não deve fazer isso. Você deve falar, onde nós nos encontramos? Mas eu vou quebrar as regras. Onde você se encontra? Porque eu também preciso responder essa pergunta. Carlos, onde você se encontra? Você tem endurecido o seu coração? Talvez você fique numa roupagem religiosa. Você é o pastor da igreja. Você está dependendo das suas forças. Você está dependendo da sua vida piedosa. Olha o perigo. Então nós precisamos responder. Onde você está? Remanescente fiel ou um coração endurecido? E o mais maravilhoso de tudo isso, que se você, por acaso, tem um coração endurecido, mas está no plano de Deus, Ele quebra esse coração. E essa é a ideia de quebrar o coração. Ele quebra o seu coração e o traz para perto dele. Se você é o remanescente fiel, o que é maravilhoso, Deus continua e o manterá fiel, porque no plano dele, a graça dele está em ação, está ativa. Então, meus queridos, você precisa responder: quem você é? Onde você está? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos, ó Senhor, encerrando esse culto. Cantamos ao Senhor, vimos o coro trazendo a mensagem musical, aprendemos uma música nova que fala do seu trono, celebramos a ceia do Senhor que nos traz à memória o sacrifício, que nos lembra que fomos adotados, fazemos parte, Senhor, da sua família, e fomos, Senhor, agora confrontados com a sua palavra. E como vimos, queremos depender do Senhor, depender da sua graça, depender do seu poder. Por isso, ó Deus, estamos rogando a Ti que derrame, Senhor, a sua graça sobre as nossas vidas. Mantenha, Senhor, ainda mais fiel aqueles que estão nesse estado. E por acaso, Senhor, aqueles que estão com o coração endurecido, aqueles que sabem o que é certo fazer, mas não conseguem. Quebre, Senhor. Quebre o coração deles. Façam que eles dependam do Senhor. Façam que eles olhem para o Senhor. Então, ó Deus, nós imploramos a sua graça. Porque só através dela é que podemos nos aproximar de Ti. Obrigado, ó Pai, pelo privilégio que tivemos. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, ó Pai, por falar conosco e que os nossos ouvidos estejam atentos. Porque no dia em que nos encontrarmos com o Senhor, não haverá desculpas. Porque todos ouviram a sua palavra. Não queremos, Pai, simplesmente temer o Senhor como uma forma de terrorismo, mas temer ao Senhor por saber que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, aquele, Senhor, que separa os seus, mas que também mantém o juízo nos rebeldes.
Então, ó Pai, queremos temer o Senhor. Temer e tremer. Olhar para Ti com a reverência necessária. Olhar para o Senhor, sabendo que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Que desde o mais novo, Senhor, talvez aquela criança que está conhecendo a Ti ainda, até o mais velho aqui, possa ter um coração quebrantado e agradecido ao Senhor. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém.